Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Lucas 23, a partir do 39. Falei aqui Lucas, e aí eu lembrei que quando Mateus era pequeno, eu dizia assim, Mateus, e ele levantava a cabeça e olhava assim para mim, né? Então eu falei Lucas, aí eu olhei, cadê o Lucas? Está ali em cima ali. Lucas 23, 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém outro malfeitor o repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob qual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque a salvação não é por merecimento, mas, ó Deus, é resultado de fé no Senhor. E nesta noite, ó Deus, nós nos reunimos, ó Deus, trazendo no coração de cada um de nós a sua fé. E queremos, ó Deus, demonstrar essa fé na adoração desta noite, aqui na casa do Senhor. Agora, ó Deus, nós temos fé que Tu has de falar ao coração de cada um de nós. Atende-nos, ó Deus, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto, ele é um texto de uma narrativa muito simples, não é rebuscada, não tem uma linguagem alquebrada, ela é muito simples. Conta o texto que Jesus está crucificado, aguardando a sua morte, e do lado direito e do lado esquerdo estão crucificados juntamente com ele dois malfeitores. Dois ladrões estão ali crucificados ao lado de Jesus. E um deles, ele se vira para Jesus e diz assim, você salvou os outros? Então desça da cruz, salve a si mesmo e salve a nós também. Ele está falando isso para Jesus. O outro, do outro lado, meneia a cabeça assim, procura ver, e aí olha para Jesus ali meio de lado, imagina no meio de uma dor desesperadora, e ele diz assim, fica quieto, nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram a este lugar, ou seja, nós merecemos estar aqui crucificados, nós dois, porque nós dois somos ladrões, nós estamos vivendo à margem da sociedade, fizemos tudo de errado e nós dois estamos aqui. E os nossos feitos mereciam que estivéssemos aqui, mas ele, que mal ele fez? E aí olhando para Jesus, ele diz, Senhor, lembra-te de mim, nessa versão, quando vier no seu reino, na versão tradicional, quando entrares no teu reino. E é Jesus ali, provavelmente, ouvindo a voz dele, Jesus estende a cabeça para o lado direito e diz a ele, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Preste bem atenção ao texto. O ladrão da esquerda, ele também conversou com Jesus. O problema dele não era que ele não quisesse falar com Jesus. Ele virando-se diz assim, salvou os outros, salve a você mesmo e a nós. O problema dele não era se dirigir a Jesus, não é que ele não quisesse conversar com Jesus. O que nós entendemos hoje conversar com Jesus é oração,
ele vira-se para Jesus e ele conversa, e ele faz um pedido, dizendo: salva você mesmo e salva nós também, tira a gente daqui. Você não falou que era capaz de descer da cruz? Ou seja, muitos de nós podem ser comparados a este homem. Não é que não orem ou não oremos, não é que não nos dirijamos a Jesus, nós até o fazemos muitas vezes, mas qual o resultado prático que isso trouxe sobre a vida dele? Nenhum. Não trouxe resultado algum. Jesus simplesmente ignorou o que ele estava dizendo, Jesus não considerou, faltou a ele a fé necessária de acreditar que Jesus pudesse resolver o seu problema, pudesse ser o próprio Deus. Quantas vezes nós oramos, nós falamos e nós contamos para Jesus alguma coisa, mas nós não acreditamos que essa coisa possa acontecer. O que faltava a ele era acreditar que aquilo que ele estava dizendo poderia se tornar realidade. Ele estava falando com aquele que poderia, ele estava se dirigindo corretamente àquele que tinha o poder para tirá-lo daquele lugar. O problema é que ele estava falando, mas ele não acreditava que isso pudesse acontecer. Quantas vezes nós oramos desta maneira? O segundo deles diz, antes de olhar para Jesus, olha para o outro ladrão que está ao lado dele, do outro lado além de Jesus, e ele então, ao invés de falar com Jesus, ele resolve primeiro conversar com o outro ladrão, que a tradição chama de Gestas, e diz a ele assim: cala sua boca, rapaz, você não está vendo por que nós estamos aqui? Então, enquanto ele está falando, ele olha para ele que está lá e para si mesmo. E ele diz: nós dois estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram a este lugar. Parece que ele arrazoava com melhor qualidade, melhor condição. Parece que ele olhava para a vida daquele outro, o ladrão que estava com ele, Gestas, e ele, Dimas, que a tradição vai chamá-lo assim, e ele então diz: nós dois somos dois errados, nós dois fizemos coisas erradas, nós dois não prestamos, nós dois estamos condenados à morte, porque nós dois escolhemos viver uma vida errada. E ele está conversando com um outro, e quando ele tem uma visão clara de que aquele companheiro dele estava errado e ele também estava errado, e então ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele também está falando com Jesus do mesmo jeito que o outro havia falado. Ele também está falando com poucas palavras, mas Jesus ouve a palavra, a frase, ouve o derramar do coração dele. Jesus se preocupa em ouvir. E Jesus olhando para ele, Jesus sem censurar o outro, sem brigar com o outro, sem dar explicação, Jesus simplesmente olha para ele e diz: em verdade, eu te digo, ainda hoje, nós dois, por que não nós três? Nós dois estaremos no paraíso. Porque na verdade o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário tinha importância para quem acredita que existia um reino e que Jesus era rei deste reino. Na verdade, o sacrifício, a carne de Jesus pregada na cruz do Calvário, a carne de Jesus traspassada pela lança do soldado, a carne de Jesus que recebeu uma coroa de espinho enterrada nela, ela só foi moída pelas nossas transgressões se nós crermos nisto. O da esquerda não cria nisto.
A oração dele é a oração de muitos que querem apenas resolver um problema de desemprego, um problema de saúde, um problema qualquer. Quer que Jesus faça alguma coisa, mas ele não está preocupado se ele tem fé, se ele acredita quem Jesus é. O outro não. O outro diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que ele está dizendo? Eu acredito que o Senhor é rei. Eu acredito que existe vida depois da morte, que o Senhor vai sair da cruz, vai morrer aqui, mas o Senhor está indo para algum lugar. Eu acredito que existe algum lugar, e eu acredito que eu posso ir para lá com o Senhor. Essa é a diferença. Quando nós participamos da ceia do Senhor, muito além do pão e muito além do vinho, do suco de uva, está aquilo que nós acreditamos. Jesus disse aos discípulos: vocês vão se reunir, e quando vocês se reunirem, eu quero que vocês lembrem. Ou seja, muito mais do que pegar o pão, botar o pão na boca, Jesus disse: eu quero que vocês façam isto em memória de mim. A ceia só tem sentido se você parar e pensar que Jesus morreu por você. A ceia só faz sentido se você realmente acreditar que Jesus é o Filho de Deus, ressuscitou, que Ele está vivo e Ele há de vir buscar a sua igreja. A ceia só faz sentido se você acreditar que Ele é rei, que Ele tem um reino, que existe vida depois da morte e que você estará com Ele. Dimas, o ladrão da cruz, acreditava nisso. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, o Senhor é rei, existe um reino, existe vida depois da morte. Eu quero estar com o Senhor.